bom estar de volta. Hoje eu queria conversar com vocês aqui na nossa roda de irmãos e amigos sobre um convite que o Senhor Jesus nos faz, e é um convite que está num contexto de oração, num contexto de solitude, num contexto de espera e num contexto de silêncio. Na verdade, é um convite que Jesus nos faz e fez para os seus discípulos há 2000 anos atrás, porque a humanidade de então, né, talvez não tanto quanto agora, mas naquele tempo, já vivia exatamente o oposto disso. Já vivia num contexto de agitação, num contexto de ansiedade profunda, né? Nós precisamos lembrar que a primeira comunidade para a qual Jesus levou a mensagem do seu reino, né, e demonstrou o seu poder como Filho de Deus, foi para o povo judeu lá em Israel, e eles lá estavam ocupados pelo Império Romano, e isso gerava realmente uma profunda ansiedade, né, e eles sofriam muito com isso. E nós não somos diferentes. Nós, nesse tempo de tecnologia avançada, cada vez mais avançada, nós vivemos essa agitação e vivemos uma inquietação profunda, né? E faz parte do nosso modo natural de viver, né? Muitas vezes nós achamos que se não tivermos essa agitação, essa ansiedade, nós não vamos conseguir trabalhar, não vamos conseguir executar nossas tarefas, não vamos conseguir acordar, né? Nos relacionar. E muitas vezes, por conta disso, no final do dia, muitos de nós acabam tendo que tomar um ansiolítico ou alguma coisa para poder dormir, porque não consegue sossegar, não consegue se tranquilizar, né? Então, a gente precisa parar e refletir, né? Essa vida que nós estamos vivendo é saudável? É essa vida que Deus nos propõe? É essa vida para a qual Ele nos convida, para o qual Ele nos chamou a viver, né? Desse jeito, né? Você se sente assim? Essa agitação interior, essa inquietação? E é verdade que o século XX, né? O século passado, ficou conhecido, né? Como o século da ansiedade, né? E o século XXI está sendo conhecido como o século da depressão, né? E isso não é surpresa, porque, na verdade, essa ansiedade, essa agitação, essa inquietação acaba nos levando a uma prostração, né? Acaba nos levando a achar que a vida não tem sentido, não tem propósito, porque a gente não suporta, a gente não aguenta esse ritmo o tempo todo, né? Isso realmente não é saudável para a nossa psique, nem para o nosso corpo, né? Nem para a nossa alma, nem para o nosso físico, né? E a gente precisa se perguntar se a gente tem se sentido assim. A adrenalina o tempo todo, né? Inquietação, ansiedade, são tão amigos, né? Que sem elas parece que a vida não tem mais propósito, né? E a gente acaba ficando melancólico sem isso, sem informação o tempo todo, sem estar hiperconectado, né? Sem estar ouvindo sons novos, vendo imagens novas, né? E sem novidades, principalmente eletrônicas, né? No celular, como nós estamos agora, no computador, como estamos agora, numa televisão, mas não como meio de comunicação real, como meio de troca de afetos verdadeiros, mas simplesmente como meio de alimentar essa ansiedade, essa inquietação, mais imagens, mais sons, mais informação. E isso, na verdade, é algo que a humanidade faz desde o tempo da queda, né? O ser humano fugiu de Deus para não se relacionar com Deus no momento em que escolheu ser o seu próprio Deus, no momento que escolheu ser autônomo, independente. Embora ele não pudesse, não tivesse capacidade para isso, né? Então a queda levou todos os transtornos que nós vivemos no mundo desde então. Ele fez essa escolha e então ele se escondeu de Deus, fugiu de Deus. E desde então Deus vem à nossa procura para nos propor uma vida diferente, para nos fazer um convite, para nós voltarmos a viver segundo a natureza com a qual ele nos criou, num relacionamento verdadeiro, né? Um sociólogo que já se tornou conhecido do mundo todo propôs que a nossa sociedade atual vive relacionamentos líquidos, relacionamentos fluidos, né? Relacionamentos que não são sólidos, não têm base, né?
Eles vão acontecendo, mas não vão acontecendo, né? São superficiais demais, né? Então, eles nos alimentam de imagens, de sons, de toques epiteliais efêmeros, né? E, na verdade, não tem profundidade, não alimentam a nossa alma, não trazem aquilo que Deus nos criou para nós termos, que é esse relacionamento pessoal profundo, verdadeiro, afetuoso, de amor, né? De interdependência, de cooperação com Ele e uns com os outros, né? Então, queridos, essa é a nossa realidade, né? Essa vida de ansiedade, de agitação, de inquietação. E nós temos medo da solitude, porque a solitude nos leva a uma profunda solidão. Nós temos medo quando estamos no silêncio completo. Muita gente fica apavorada, né? Fica achando que está perdendo a vida se estiver num lugar silencioso, quieto e sem novas informações, sem novos sons, sem novas imagens, sem novos contatos epidérmicos, superficiais, né? Então, nós precisamos disso para viver, né? Nós sentimos que precisamos disso para viver. Mas Jesus, ele nos faz um outro convite, né? E no primeiro século, quando Jesus fez esse convite, primeiramente para os seus discípulos, não era muito diferente. Eles já viviam fugindo de Deus, fugindo desses relacionamentos verdadeiros, né? E buscando novidades, buscando coisas novas o tempo todo, né? Informações que nunca se aprofundam, né? Nunca são objeto de reflexão mais profunda, de meditação, que se transforma realmente em parte de nós, da nossa vida, né? Então, Jesus, nesse contexto, ele ensina os discípulos dele a orar, né? Os discípulos, em determinado momento, vão a Jesus e pedem para ele assim: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus diz assim: olha, quando vocês orarem, né? Está lá em Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim na palavra de Deus: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto, está oculto, você não vê, né? Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, Jesus, ele, nesse contexto de oração, ele diz para eles assim: olha, não orem como os hipócritas, não orem como os religiosos, que gostam de orar em praça pública, gostam de orar em aglomerações, para serem vistos pelos homens, para serem ouvidos pelos homens. Você não precisa disso, né? Você não precisa. Você pode se retirar. Você pode ficar a sós comigo. Você pode ficar em silêncio um tempo e orar para Deus que você não vê, Deus que não toca a sua pele, no entanto, vem habitar dentro de você, né? E ele fala para nós, então, nos retirarmos, né? E a quietude, queridos, essa proposta de Jesus é que a quietude seja esse espaço necessário para que nós aprendamos a orar e para que aprendamos a fazer sossegar a nossa alma agitada. Então entremos num relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. E quando nós desenvolvemos essa prática, nós aprendemos a nos relacionar com Deus dessa maneira mais profunda e não líquida e fluida, nós então começamos a aprender a nos relacionar uns com os outros. O prazer de estar a sós com Deus no quarto, no secreto, de desfrutar da presença de Deus, de ouvir sua palavra por meio da Escritura, do Espírito Santo que habita em nós e ilumina e dá entendimento da palavra de Deus, e falar com o Senhor e nos apresentar como estamos, né? Como diz o Senhor lá em Mateus 12, né? A gente poder deixar esse fardo pesado da nossa ansiedade, da nossa inquietação, das nossas agitações aos pés da sua cruz e tomar sobre nós o seu fardo, o seu jugo, que é suave, que é leve, né? Essa experiência nos ensina não só a nos relacionar com Deus, o Pai, e com o Filho, o Senhor Jesus Cristo,
mas também nos ensina a nos relacionar uns com os outros de maneira mais profunda, mais afetiva, né? E menos superficial, né? Então, para mentes e corações inquietos e ansiosos, o salmista, né? Nós lemos um texto do Salmo 63. No salmo imediatamente anterior, o Salmo 62, nos primeiros versos, o salmista nos ensina o que acontece no silêncio do quarto, né? Porque o salmista tinha essa experiência de praticar, né? de se isolar, de experimentar a quietude, não da solidão, mas da solitude, porque ele sabia que estava muito bem aqui acompanhado, então ele não se sentia solitário, né? Ele sabia que estava na presença da melhor companhia de todas. E então, a sós com Deus, ele tinha essa experiência de oração para a qual Jesus nos convida a praticarmos diariamente, né? É muito interessante, porque Jesus não ordena seus discípulos a orar. Os seus discípulos, como judeus que eram, já praticavam a oração regularmente. Mas ele diz assim, olha, quando vocês orarem, porque ele já esperava que eles fossem orar. Não existe vida cristã, relacionamento com Cristo e com o Pai, nosso Deus eterno, sem oração, né? Então, você pode encontrar não cristãos que oram, mas você jamais vai encontrar um cristão legítimo, verdadeiro, que não ora. Porque no momento que nós paramos de orar, nós já entristecemos o Espírito que ele fez habitar em nós. Pois para isso ele veio habitar em nós, para ter essa comunhão pessoal e íntima conosco. E aí nós já apagamos o Espírito da nossa vida e já estamos vivendo como se não conhecêssemos a Deus, não tivéssemos Deus na nossa vida. E muita gente vive assim. Então, Jesus, ele nos convida a entrar no nosso quarto, querido. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus falando, olha, entre no teu quarto. Fique a sós com o Pai. Fique a sós comigo. Né? Ouça o que eu tenho para dizer. Converse comigo, abra o seu coração, abra a sua alma, derrame a sua alma. Né? E o salmista aqui, então, ele nos diz, no Salmo 62, verso 1, ele diz assim, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, pois dele vem a minha salvação. A nossa salvação, a minha salvação, a sua salvação, para essa agitação e inquietação interior, para essa ansiedade contínua, essa adrenalina contínua, essa necessidade, esse vício em adrenalina, está em esperar, colocar a nossa alma para esperar no Senhor. Quando a gente não espera no Senhor, é como se a gente vivesse na nossa casa, a sua casa, com a pessoa mais querida da sua vida, seu cônjuge, algum filho, filha, seu pai, sua mãe. Você vive lá, você está o tempo todo na presença dessa pessoa amada, querida. No entanto, você não faz caso dela. Você está na mesma casa, mas você nunca chega, olha ela nos olhos e diz assim, olha, eu quero desfrutar da sua companhia, eu quero ter o prazer da sua companhia, senta aqui comigo, eu quero conversar com você, eu preciso conversar com você, eu quero te ouvir. E então você ouve reverentemente, no silêncio, e você desfruta da companhia da pessoa amada. E assim, muitas vezes, nós tratamos a Deus, nós não esperamos no Senhor, nós não ficamos a sós com Ele, nós não entramos no quarto nunca, nesse recinto secreto, onde Deus nos recompensa em secreto. Não é para glória própria, não é para os outros verem, não é para o sucesso neste mundo, é para nós desfrutarmos da presença dele. Qual foi a última vez que você entrou a sós num recinto com o Senhor, para estar a sós com Ele, e disse para Ele que você queria desfrutar da sua presença, que você queria ouvi-lo, e você então ouviu reverentemente a partir da Escritura, iluminado pelo Espírito Santo que Ele faz presente com você, né? Qual foi a última vez que você fez isso? Jesus nos convida a fazer isso o tempo todo. Os discípulos oravam todos os dias, várias vezes por dia. Ele diz assim, olha, neste momento, entra no teu quarto e fica sós comigo, com o Pai.
né? Nós sabemos que ele e o Pai são um, né? Então, querido, o salmista diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação, no verso 1. E no verso 5 ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A salvação para essa nossa vida sem sentido, sem propósito, de adrenalina contínua, de vício em adrenalina, e a esperança para uma vida melhor, de um relacionamento verdadeiro, afetuoso, tanto com Deus como aqueles que nos são mais próximos, né? De uma aliança verdadeira, de amor e fidelidade que ele celebrou conosco, e ele jamais quebra, ainda que a gente quebre continuamente, não faça caso dele, né? E viva para buscar nossa própria satisfação, como se pudesse obter satisfação, né? Em relacionamentos epidérmicos, né? Em relacionamentos superficiais, como esses que nós temos, né? Então, queridos, nós não podemos, e ele nos diz: esperar em silêncio no Senhor é esse princípio básico da vida cristã. Nós precisamos aprender a desfrutar disso, né? A disciplina da espera é a resposta de Deus para corações ansiosos e irrequietos, né? E esperar, que isso significa reconhecer que os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Mais do que nunca, o Senhor, queridos, está nos convidando para nós o buscarmos. Como diz o Salmo 63, né? Ó Senhor, meu Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Nós precisamos, se nós não quisermos sucumbir juntamente com esse século de ansiedade e depressão, de uma vida sem sentido e sem propósito. Ele nos criou para ele e uns para os outros, para relacionamentos e vínculos verdadeiros, de amor verdadeiro, de afeto verdadeiro, de lealdade, de amizade profunda e sincera. E por isso ele nos convida para todos os dias entrarmos na sua presença e desfrutarmos da sua presença. Nós precisamos, para o bem da nossa saúde espiritual, da saúde da nossa alma, da saúde do nosso corpo, pararmos todos os dias e entrarmos na presença do Senhor, ouvirmos o que Ele tem para nos dizer, nos colocarmos diante dEle, em silêncio, que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos dar essa prática, que a gente possa desenvolver isso juntamente com Ele, e aí, então a gente possa realmente aprender o sentido da vida e desfrutar da sua presença em nossas vidas. Deus te abençoe, meu querido. Graça e paz.